Graça e paz aos amados irmãos, mais uma vez iniciando a gravação desta live, esperando que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê alegria de poder aprender do Senhor. E nós temos tido aí a disposição de gravar alguns vídeos para falar sobre oficialato, uma vez que diante de tantas lutas e batalhas, inclusive eu enfrentando a Covid-19, né? Tive que ficar alguns dias afastado das minhas atividades na igreja e, portanto, não foi possível ministrar isso na escola bíblica como planejado. E agora nós estamos procurando fazer desta forma para alcançar a todos os irmãos e eles poderem, assim, assistirem aos vídeos e também estarem prontos para votar e eleger presbíteros e diáconos, que estaremos nesse processo eletivo neste mês ainda, se Deus assim nos permitir, no mês de outubro. Se não for possível agora, a gente logo no primeiro domingo de novembro estaremos fazendo isso, se Deus assim nos ajudar e nos permitir. O primeiro vídeo que nós gravamos tem a ver aí com a seguinte frase: presbíteros, o que são e o que fazem. E nesse primeiro vídeo nós trabalhamos também os termos presbíteros e bispo, a partir do original, trazendo aos irmãos algumas informações. Nesse próximo vídeo nós estaremos buscando aí agora a qualificação dos presbíteros à luz da palavra de Deus, pautado ali na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versos de 1 a 13, que também entra a qualificação dos diáconos, algo que nós faremos em um outro vídeo que estaremos disponibilizando para os irmãos. Vamos ter um momento de oração primeiro. Eu quero fazer uma oração, pedir que Deus nos abençoe e venha trazer graça, sabedoria e iluminação para ministrar ao coração dos irmãos, e logo estaremos aí seguindo neste tema, né, sobre a qualificação dos presbíteros. Pai, na tua presença, nós queremos louvar o teu nome, agradecer ao Senhor por esse momento, pedir que o Senhor nos ilumine, nos inspire, traga a nós entendimento da tua palavra, explanação de forma autêntica e também, ó Pai, depois disso, que o Senhor abençoe a todas as pessoas que irão assistir esse vídeo e assim serem abençoados e informados de como devem fazer e ser exatamente, ó Deus, no reino do Senhor. Fortaleça-nos, portanto, e pedimos sabedoria e graça do Senhor nesse momento. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar, tomando aqui uma água para melhorar aqui a garganta. Então vamos lá? Qualificação dos presbíteros. Aliás, ao pensar em qualificação para o cargo, convém dizer aos irmãos que a comunidade presbiteriana deve zelar pela valorização, pelo respeito, dignificação e produtividade do presbítero e pela elevação do ofício, considerando de origem divina. Ou seja, quando nós, como igreja, como comunidade, irmãos, digamos assim, que não têm exatamente esse ofício, e olhamos para os presbíteros, devemos ter exatamente esse comportamento de olhar para o presbítero, zelar pela sua valorização, respeitá-lo como autoridade, dignificá-lo pela produtividade, né, e pelo ofício elevado que Deus estabeleceu para exatamente esta pessoa que foi ali eleita, foi ali ratificada pela Assembleia, votando exatamente em alguém que foi chamado por Deus para exatamente servir neste ofício. O campo de ação do presbítero é de grande amplitude, e o homem que é investido
desse ofício precisa ter experiências de forma graciosa, vamos assim dizer, a fim de que ele possa cada vez mais servir a esse Deus de maneira que venha a trazer a ele o entendimento daquilo que as Escrituras traz para ser desenvolvido. Então, esse homem que é investido, desculpem, que é investido no presbiterato precisa estar apto a desenvolver atividades fora do comum na congregação dos fiéis. Ou seja, é alguém qualificado, é alguém que tem um destaque, é alguém que está ali capacitado, vida piedosa, conhecimento das Escrituras, disposto e habilidoso a ensinar à comunidade as verdades da palavra, até porque, né, esse é um ofício que se origina, né, no trono da graça de Deus, sendo manifestada a homens escolhidos, separados para exatamente esse ministério do presbiterato. E o livro de ordem da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, esta é uma frase que na minha pesquisa eu encontrei, ele declara o seguinte: compete ao seu ofício, ou seja, ao presbiterato, individual e coletivamente, vigiar diligentemente pelo rebanho, entregue aos seus cuidados, de tal forma que nem a corrupção da doutrina, nem a corrupção da moral penetre no meio da igreja. Então, deve ser um homem que esteja de olhos abertos, vigilante aí, na observação da dinâmica da comunidade, a fim de que, diante exatamente desse ofício que ele recebeu do próprio Senhor, ele venha zelar de maneira coletiva e individual pelo cuidado aí da doutrina, como também da vida moral dos irmãos da comunidade e, obviamente, dele em primeiro lugar, ok? Então, é inadmissível que a divina autoridade do cargo fosse conferida de maneira indiscriminada. Não é assim. Deus escolhe de maneira muito especial pessoas chamadas, vocacionadas, capacitadas, habilidosas para desenvolver esse ministério e esse ofício tão especial. Até porque, né, um Deus sábio, como é o nosso Deus, é um Deus também de ordem. É um Deus que de fato escolhe, chama, não são todas as pessoas que são exatamente escolhidas para exercer esse ofício. E é preciso a gente, como oficiais da igreja, também entender, receber exatamente de maneira graciosa, de braços abertos, vamos assim dizer, com toda a aceitação, o oficialato do presbiterato. E ao inspirar ao homem a instituição do presbiterato, se verificou que o presbítero precisa reunir qualidades especiais, qualidades diferenciadas dos homens comuns, qualidades diferenciadas de mulheres comuns. Não que eles sejam melhores, mas o próprio Deus vem trazer a exatamente esses homens a condição e a capacitação para exatamente exercer o seu ofício. Porque Deus capacita aqueles que ele chama. Então, o presbítero, ele deve ser espiritualidade. Ele deve ter, na verdade, aliás, não ser, mas ter espiritualidade para promover o crescimento espiritual do rebanho. É imprescindível que o presbítero tenha exatamente este perfil de espiritualidade, de vida piedosa, de vida comprometida com o reino, com as escrituras, com os princípios estabelecidos exatamente pela palavra. E quando a nossa alma progride, a nossa obra, ou a obra de Deus, também progride no reino dele. Também o presbítero deve ter conhecimento da palavra de Deus para dar razão da sua fé. Ou seja, ele precisa saber argumentar,
ele precisa saber responder de forma autêntica, de forma coerente, harmoniosa, aquilo que ele vive e aquilo que ele crê e aquilo que ele manifesta em suas palavras. Não é necessário ser um teólogo para discutir eruditamente, mas ser capaz de realizar a obra do reino, que nem sempre é assistida pelo ministro, ou seja, pelo pastor que está ali governando e também administrando e pastoreando o rebanho. O presbítero deve ser um investigador da verdade. Ele deve sempre estar em busca e com desejo profundo e vontade de descobrir a verdade, de viver a verdade, de praticar a verdade. O presbítero também, uma outra qualificação do presbítero é que ele precisa ter bom senso. O homem cheio de encrenca, de arestas, né? De agressividades, um homem que não é manso, um homem que não é sábio, ele cria problemas para a igreja e para os concílios. Então ele precisa ter bom senso naquilo que diz, naquilo que faz, precisa ser centralizado, precisa ser alguém equilibrado. O bom senso infunde espírito prático e realizador. O bom senso é exatamente um comportamento e uma postura de equilíbrio diante das tensões e das situações e das adversidades que estão postas ou que se levantam no seu dia a dia, na vida da comunidade, da igreja. Ele também deve ter bom trato e prestabilidade. São condições necessárias a um contato benéfico com os cristãos, com os irmãos, com aqueles que fazem parte da comunidade. Ok? Então, ele de fato precisa ter bom trato, ser alguém que sabe se relacionar de maneira graciosa. Ele deve ser alguém que tenha acesso, as pessoas possam chegar até ele para conversar, para ouvir conselho, para pedir oração, para exatamente dividir as suas lutas. O presbítero precisa ter essa qualidade de bom trato com as pessoas com quem ele se relaciona. São condições necessárias para um contato benéfico, abençoador na vida das pessoas e da comunidade. Ele também deve ter experiência com os altos e baixos da vida para ser empático com os irmãos, ter simpatia e regozijar-se com os que se regozijam e chorar com os que choram. É exatamente esta maturidade espiritual, emocional, em que ele precisa manifestar e olhar para aqueles que estão alegres e se alegrar também, olhar para aqueles que estão tristes e ser empático, ter sensibilidade para perceber o problema e a necessidade das pessoas, ainda que não saiba por inteiro, mas possa chegar e perguntar e dizer: eu estou à sua disposição, vamos orar juntos, caminhamos juntos, estaremos aí para ajudar você a seguir na sua trajetória. O oficialato do presbítero traz exatamente esse compromisso de pastoreio, de estar junto com a comunidade. O presbítero também, ele deve ser prudente. Ele não pode ou não deve alimentar fofocas, fuxicos, cochichos congregacionais. Ele precisa preocupar-se com as causas e não com os causadores de problemas.
ao olhar alguém que está querendo criar problema, ao perceber que alguém está ali no meio da comunidade pela sua imaturidade, às vezes por situações das mais adversas que a pessoa esteja passando, às vezes a pessoa não consegue controlar as suas emoções, ele não consegue administrar o problema. O presbítero precisa ser alguém que tenha aí estabilidade emocional e não dar atenção para situações que possam complicar ainda mais aquilo que está acontecendo ao seu redor. O presbítero precisa contemplar a necessidade das pessoas e preocupar-se com as causas e não com os causadores de problema. Quando o problema estiver presente, ele precisa perguntar primeiro a Deus: Senhor, por que isso? Qual a causa desse problema? Eu preciso atacar a causa para ajudar aqueles que causaram o problema a superar exatamente essa situação. Eu quero ser bênção na vida do meu irmão. O presbítero deve também não fechar as portas aos crentes, ou seja, precisa ser alguém que tenha acesso, que permita que as pessoas cheguem até ele. A casa, o ambiente, a família deve ser também aí dividida com os seus irmãos. Esta uma boa maneira de ser útil ao rebanho. E às vezes, irmãos, abrir as portas da nossa casa para receber os irmãos, para orar com eles, para ter um momento ali de confraternização, é algo que faz toda a diferença na vida dos irmãos e da comunidade. Os presbíteros precisam ter exatamente este dom da hospitalidade, ser hospitaleiro, ser alguém que tenha exatamente acesso, as pessoas possam ter acesso sem maior dificuldade. Nós temos aí algumas bases bíblicas das qualidades do presbítero. 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo, naquele estilo positivo e franco, ele dá as referências exatas de uma pessoa em condições de entrar no presbiterato. Essas referências parecem obedecer a uma escala crescente, uma escala ascendente. E nós vamos a elas agora, que são as seguintes. Primeiro, no plano comum, o presbítero deve ter bom conceito individual. Ele precisa ser irrepreensível. Isso está no versículo de número 2 do texto que nós acabamos de dizer para os irmãos. 1 Timóteo capítulo 3. No estado social, na condição social, ele deve ser casado, deve ser marido de uma só mulher. Ele precisa ser exatamente este homem que tem a sua família estável. E também está no versículo de número 2. No meio em que ele vive, ou seja, é fora do âmbito da família, deve ter boa reputação. Ele deve ser alguém que seja bem visto pela sua casa, ou seja, pelos seus, da família. Ele deve ser bem visto pela comunidade em que ele é oficial. E ele deve também ter boa reputação daqueles que não são da comunidade, mas que o conhecem, que têm relacionamento. Talvez do trabalho, do bairro onde ele mora, da cidade onde ele está inserido. Ele precisa ter exatamente esta referência de homem que faça, que apresente um diferencial. Ele precisa ter boa reputação, tanto dos de dentro como dos de fora. No desenvolvimento mental, ele deve ter preparo intelectual. O versículo de número 2 ainda nos traz dizendo que o presbítero deve ser apto para ensinar. Ou seja, ele deve ter aí o dom de mestre.
Ele deve ter aí a disposição de ensino, de passar conhecimento, instrução àqueles que de fato são leigos, são neófitos na fé. Precisa exatamente ter essa habilidade de transmitir conhecimento para a comunidade. O oficial, presbítero da comunidade, precisa trazer pelas Escrituras este perfil. No modo de proceder, ele deve ser moderado, ele deve ser cordato, ele deve ser alguém paciente, ele deve ter disposição de ouvir antes de falar, ele deve medir as suas palavras, ele precisa proceder de maneira sábia, de maneira mansa. No trato com o dinheiro, a administração dos recursos deve ser desprendido, ou seja, o seu coração não pode ser dominado, governado pelos recursos financeiros. Ele precisa ter aí o seu coração apegado aos valores eternos da palavra, ao amor, à comunhão, ao ensino da palavra, ao perdão, a uma série de outros valores e princípios, e não ao dinheiro. O dinheiro precisa ser uma ferramenta e instrumento para ele ser bênção na vida da comunidade. Se o seu coração estiver aí no dinheiro, o seu coração é avarento. E Jesus trata isso de maneira muito categórica, muito direta. Lembra do jovem rico? Quando foi até Jesus pedir aí, ou perguntar para ele o que ele poderia fazer para dar a vida eterna? E Jesus diz, você sabe os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Aquele jovem diz, eu sei, eu tenho guardado isso desde a minha mocidade. Aí Jesus olha para ele, a Bíblia diz que Jesus diz assim, falta-te apenas uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, distribua com quem não tem. E aí você vem e você tem um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele jovem sai triste, porque o seu coração está apegado às riquezas deste mundo. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, como é difícil. Alguém que ama as riquezas, alguém que é avarento, entrar no reino dos céus. O presbítero precisa ser desprendido desses valores. Não é que ele não precise, não é que ele não pode ganhar dinheiro, não é que ele não pode ser rico, mas ele não pode ter o coração dominado pela riqueza. E o dinheiro não pode ser o seu Deus. Ele não pode se submeter aos valores econômicos e deixar de exatamente servir a Deus e amar a Deus e adorar a Deus, porque gosta mais do dinheiro. Então, no trato com o dinheiro, ele deve ser desprendido, ele deve ser generoso. Na influência sobre o seu meio, a capacidade de comando, ele também precisa exatamente ter esse espírito de liderança. Versículo 4 e 5 diz que ele precisa governar bem a sua casa. O presbítero precisa ser exatamente o líder da sua família. Então, é algo fundamental, é necessário que ele exerça um bom governo dentro de sua casa para que ele seja capaz de governar bem a igreja do Senhor. Na capacidade de comando alegada, deve ter experiência no lar. Alguém que de fato seja o líder dentro da sua casa, para com a sua esposa, para com a sua família, seus filhos e coisas assim. Na religião, ele deve ter experiência, ou seja, ele não pode ser neófito. Alguém que não tenha experiência das Escrituras. Alguém que não tem, ele não pode ser alguém que não tenha conhecimento da palavra, porque ele precisa da razão da sua fé, explicar, justificar para quem pedir
Para quem perguntar para ele, ele precisa saber responder. Então, só resumindo, esses valores das Escrituras que eu acabei de dizer, de ministrar para você, o presbítero precisa ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, bom chefe de família, hospitaleiro, temperante, sóbrio, modesto, não dado ao vinho, a gente não destacou isso de maneira detalhada, mas está no texto das Escrituras, não violento, ele precisa ser cordato, inimigo de contendas, não avarento, ele precisa ser apto para ensinar e não neófito, ou seja, novo na fé e sem maturidade espiritual. Ele não pode ser alguém que seja novo na fé e sem experiência e sem maturidade espiritual. Ele também precisa ter bom testemunho dos de fora, obviamente dos que são da comunidade, porque senão ele não vai ter autoridade para liderar. E ele também precisa ser um homem piedoso, um homem que gaste tempo em oração, em leitura das Escrituras, em experiências de vida santa com o Deus que é soberano, que é todo-poderoso e que pode capacitar cada vez mais para pastorear o rebanho do Senhor.